Que história é essa de Sérgio Ramos oferecido ao Flamengo? Antony Marcial diz sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo. E também os convocados da data FIFA estarão de volta à disposição do Flamengo. Também tem preocupação com De La Cruz e dupla Arrascaeta e Gabigol poderão atuar contra o Bahia. Primeiramente, chega aí, nação rubro-negra, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha os vídeos. E antes de começar o vídeo, você quer ganhar essa camisa aqui do Atlético de Madrid? É fácil, só se inscreve no canal, porque chega na meta de 1.000 inscritos, assim que o canal atingir 1.000 inscritos, eu vou fazer o sorteio dessa camisa. Então corre, aciona o sininho das notificações, se inscreve e não pule sequer uma parte. Fica no vídeo até o final que vocês vão ter notícias muito importantes do Flamengo. A gente vai começar o vídeo já falando sobre os convocados da data FIFA, porque Eric Pulgar e Varela, eles atuaram o tempo inteirinho, o jogo inteiro da seleção de Chile e Uruguai. Por outro lado, Fabrício Bruno e Gerson vão chegar mais rápido, porque o Flamengo vai enfrentar um jato, né? O Paraguai é pertinho aqui, não é tão perto, né? Mas o Flamengo vai enfrentar um jatinho para trazer Fabrício Bruno e Gerson, que não atuaram o tempo todo pela seleção brasileira. Os jogadores chegarão aqui no Rio de Janeiro antes das 48 horas e estarão à disposição do técnico Tite, além de Guilherme Varela e Eric Pulgar também. Então o Flamengo vai com todos os seus convocados para a data FIFA, que estarão de volta. O Flamengo vai ter todos à disposição do técnico Tite. Agora vamos partir para o próximo assunto, vamos falar sobre De La Cruz, porque isso é uma preocupação aí com o jogador. A preocupação com De La Cruz, gente, é porque o jogador não se recuperou a tempo, né? De La Cruz não se recupera e vai desfalcar o Flamengo contra o Bahia. O jogador não se recuperou a tempo do confronto contra o Bahia, então aí é uma grande baixa aí para o técnico Tite. O De La Cruz, cara, o De La Cruz é muito importante nesse esquema tático do Tite. O De La Cruz joga muita bola, né, cara? Muita bola mesmo. O jogo de volta do Flamengo contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil contará com um desfalque de peso para o rubro-negro. Ainda lesionado, o De La Cruz ficará de fora do jogo decisivo para o time da Gávea nesta quinta-feira, 12/9. O meio-campo uruguaio não se recuperou a tempo da lesão na coxa direita e foi descartado para a partida contra o Bahia no Maracanã. Apesar do desfalque, o Tite também ganhou ali um alívio também, né? Porque além dos convocados que estarão de volta, não vai ter o De La Cruz, claro, o Tite terá 2 desfalques, 2 reforços importantes que estarão de volta, né? O Gabigol provavelmente vai ser titular no ataque e o Arrascaeta se recuperaram das lesões. Léo Pereira também está de volta para o jogo. Os 3 jogadores estão de volta, mas a dupla Arrascaeta e Gabigol é a que mais ficou tempo fora, né? O Léo Pereira machucou depois, então foi lesão menos grave. Já o Arrascaeta e o Gabigol ficou mais de 1 mês fora, então jogadores recuperados voltam para enfrentar o Bahia. Os 3 jogadores treinaram normalmente nessa terça-feira, dia 10, que foi ontem, e estarão disponíveis para o duelo, além dos 3 jogadores que retornarão de lesão. Tite também deve contar com a volta de Gerson, Pulgar, Varela e Eric Pulgar. Então aí o técnico Tite vai estar com o seu time redondinho, além dos reforços que ganhou, né, Tite? Você ganhou o Alexandre, o Gonzalo Plata, o menino lá, o Alcaraz, e o Michael tá de fora, né? O Michael, infelizmente, também é um dos que está no departamento médico. Agora, que história é essa de Sérgio Ramos no Flamengo? Que história é essa? Eu vou trazer para vocês agora essa informação de Sérgio Ramos no Flamengo. Segundo informações do UOL, essa matéria é do UOL,
Como o Sérgio Ramos está sem clube, ele chegaria sem custos ao Flamengo, sendo necessário o Flamengo pagar apenas luvas e o salário do jogador. O Flamengo não arcaria com transferências, nem com nada, só pagaria o acerto do salário do jogador, o tempo de contrato. O Flamengo pagaria só o salário e as luvas do atleta. Os primeiros alvos do empresário do zagueiro foram o Catar e a Arábia Saudita. Porém, como não houve acerto, passaram a conversar com clubes brasileiros e entre eles o Flamengo. Então tá aí a situação de Sérgio Ramos no Flamengo. O zagueiro campeão mundial, Sérgio Ramos, está sem clube desde que finalizou seu contrato com o Sevilha, da Espanha. Na ocasião, o jogador tinha um salário atual de 2,3 milhões de euros, o equivalente a 1,1 milhão mensal. Porém, para jogar no Brasil, os valores pedidos pelo espanhol eram ainda mais altos. Desse modo, o Flamengo recusou prontamente o negócio. As informações do UOL, e as informações são fortes, hein, gente, porque o zagueiro tem 38 anos, o Flamengo não ia pagar um salário de 2 milhões de reais para um zagueiro de 30 anos, né? De 38 anos. Já tem o Davi Luiz ali que está quase aposentando também. Acredito que o Flamengo ia trazer o Sérgio Ramos da Espanha só para vir aposentar aqui no Brasil, né? Bem, tá aí. Oferecido, o jogador foi. O empresário dele fez questão de oferecê-lo e eu tenho notícias que, além dele ter oferecido o Sérgio Ramos ao Flamengo, ele ofereceu também ao Botafogo do John Textor. Então, o Sérgio Ramos, provavelmente, se quiser, vai para o Botafogo ou para outro clube, porque o Flamengo já bateu o pé e falou que não é possível. O Flamengo já descartou aí a contratação do zagueiro. Então, vamos para o assunto principal do vídeo aqui agora. Acerto com o craque. Mas antes, se inscreve no canal, beleza? Bem, pessoal, o Martial, como chama, Martial, o francês, ele vem aí com muitos dias, né, de especulações aí sendo falado nos bastidores aí que ele está próximo de um acerto com o Flamengo. E o jogador deu sua proposta, o Flamengo fez a contraproposta e daí veio um sim do jogador. Mas será que tem esse sim mesmo? Eu vou trazer para vocês agora. E já que o jogador disse sim, o Flamengo deu até prazo para ele assinar com o Flamengo, né, gente? Então vamos aí a matéria que foi trazida aí pelo Notícias do Mengão, de Vitor Coleoni. Oferecido ao Flamengo após a grave lesão de Pedro, Antony Martial vive a expectativa de vestir o manto sagrado ainda nesta temporada. Por outro lado, a diretoria carioca analisa as possibilidades, evitando fazer loucuras e comprometer o planejamento nesta reta final de temporada. No entanto, a novela entre clube e jogador ganhou mais um interessante capítulo. Estando sem clube desde que deixou o Manchester United, o Martial já disse para pessoas próximas que gostaria de jogar no Flamengo. O atacante se mostrou interessado em atuar no futebol brasileiro. Acerca disso, a direção definiu um prazo para limite para fechar a contratação com o francês. Segundo o portal Trivela, Antony ficou convencido de jogar no rubro-negro a partir desta temporada. Dessa forma, o Mengão estabeleceu que tem até o dia 20 de setembro para confirmar ou não a chegada do atleta. Isso acontece porque este é o prazo para inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro. Martial diz sim ao Flamengo. Agora as partes precisam se acertar. Além disso, a data para escrever algum nome nas quartas de final da Libertadores é até o dia 13 de setembro. Ou seja, se o mais querido desejar ter o atacante, precisará agir rapidamente para finalizar o acordo e acertar todas as documentações
visto que o tempo é curto. Se conseguir, existe a chance do francês atuar contra o Peñarol do Uruguai. Sobre a contratação de Martial, o Flamengo precisa se atentar às duas questões. Primeira, o futebolista pediu cerca de 2 milhões por mês entre salários e luvas. Para assinar agora, o Mengão precisa chegar a um denominado comum e quem sabe baixar a quantia. Segundo o rapaz, não entra em campo desde dezembro de 2023 por conta de lesões. Desde que foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo de Pedro Antônio Marcial, foi cogitado no Flamengo. Aos 28 anos, o atleta busca recuperar o seu bom futebol. O atleta já foi aí jogador de seleção francesa. Então, meus amigos, meu torcedor rubro-negro aí, cara, foi uma pedida meio loucura, né? 2 milhões de reais para um clube brasileiro é muita grana, mas em vista ao que o Corinthians vai pagar ao Memphis Depay, o Marcial está dentro do orçamento que o Flamengo tem de pagar atletas. O Flamengo não tem um salário de 2 milhões ainda no clube. Então o Flamengo só arcaria como salário o tempo de contrato, porque não precisaria pagar nenhuma transferência para time nenhum, já que o jogador está livre no mercado. Então, tá aí para vocês a informação. Marcial diz sim ao Flamengo, então o jogador está com as horas contadas para chegar ao Flamengo. Vamos aguardar aí, de pertinho aí, vamos analisar tudo isso. E se caso o Flamengo anunciar o jogador aí, a qualquer momento nós vamos fazer um plantão aqui no canal. Então, por isso que é importante você estar inscrito no canal e acione o sininho das notificações para receber todos os conteúdos do canal. Valeu, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.